Eu peço aos irmãos, por favor, que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 6 e apenas um versículo, o versículo 9. Diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Para nós interessa aqui a parte do versículo, para nossa exposição, bíblica, a parte que diz: santificado seja o teu nome. Então nós vamos falar sobre reverência e santidade. Nós estamos diante de um dos textos mais conhecidos da Escritura, a oração chamada oração do Senhor. Tem gente que acha que essa oração, em alguns subtítulos não inspirados da Bíblia, tem oração dominical, que o pessoal pensa que essa oração foi ensinada no domingo ou para ser feita ao domingo, Não, a ideia de dominical é a oração do Dominus, que é Senhor, em latim. Então é a oração do Senhor, a oração que o Senhor ensinou. Em alguns outros, na minha Bíblia, por exemplo, tem acima oração dominical. Não é a oração do domingo, mas o Dominus, do Senhor. É o contrário, O domingo vem por causa do dia do Senhor, e não o Senhor por causa do domingo. Essa oração, esse texto onde Jesus ensina aos seus discípulos orarem, ele tem muitos ensinamentos. Só no versículo 1, por exemplo, a gente já tem alguns. Jesus diz que vocês devem orar assim: Pai. Jesus diz assim: vocês dizem Pai. Jesus nunca chama Deus de nosso Pai. Jesus diz teu Pai e seu Pai. E quando ele diz Pai Nosso, ele está falando para eles. Ele já quer dizer que eu sou filho de Deus diferente de você. Eu sou filho de Deus porque sou Deus, e vocês são filhos de Deus porque são adotados. Ele diz assim: vocês é quem vão dizer Pai Nosso. Não é eu que estou dizendo Pai Nosso. Jesus está dizendo isso. Deus é Pai de Jesus, sendo eles da mesma natureza. Nós não, nós somos homens e o Senhor nos quis com o Filho. Louvado seja o seu nome. Ele então mostra como é que deve ser a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus é uma relação de tê-lo como Senhor, de tê-lo como aquele que se obedece, mas é uma relação familiar. Deus não é só o nosso Senhor, Ele também é o nosso Pai. Então nós também temos uma relação de intimidade e de familiaridade com Deus. Nós nunca podemos esquecer isso. Reverência absoluta, mas reverência ao nosso Pai. Não a um Deus distante, frio, impassivo, impaciente. É um Deus que nos ama como um pai que ama o seu filho. E ele diz assim: vocês vão orar assim: Pai Nosso. Outra lição só no versículo 1, e a gente vai entrar depois na última parte, é que esse Pai não é só meu, nem é só seu. Deus não tem filho único adotado, Ele só tem filho único, pessoa da mesma natureza que Ele, Jesus. Isso quer dizer que Ele salvou você individualmente, mas não salvou para uma vida cristã individual. Ele nos chamou para ser igreja. Jesus não ensina que eu devo orar meu Pai, mas nosso Pai. A vida cristã não pode ser vivida na individualidade. Não existe crente sozinho. Eu tenho um amigo pastor, ele, quando era seminarista, ele dizia que a ideia de crente, era até engraçado as expressões que ele usava, ele era bem incisivo assim: a ideia de crente em casa, de crente sem igreja, foi forjada no mais profundo abismo infernal e é fruto da mente doentia do diabo e seus anjos. Ele é exagerado, mas tem razão. Nós somos chamados para ser a família de Deus, filhos de Deus. O interessante para nós então aqui é a reverência e santidade. Santificado seja o teu nome. Todos nós sabemos disso, que o filho deve honrar o nome do pai, deve fazer com que o nome do pai seja respeitado, seja reverenciado. A gente sempre sabe que o pai da gente se esforça, tem bom nome, trabalha para nos dar possibilidade de vida, e a gente quer que o nome dele seja honrado. Com Deus não é diferente. Ele é o nosso Pai, nós nos relacionamos com Ele, com o Pai, mas a posição filho
Pai sempre estará presente, a posição de respeito e de honra ao seu nome. Meus irmãos, quando a gente pensa em nome, a gente nem pensa num documento e nem em alguma coisa gravada em algum lugar. Quando a gente pensa em nome, a gente pensa em pessoa. O nome de alguém é o que alguém é. Se eu falar Tassiano, ninguém vai pensar na carteira de identidade dele, ou ninguém vai pensar num quadro com o nome escrito. Quando eu falo Tassiano, a gente se lembra da pessoa, do irmão Tassiano. Na escritura não é diferente. O nome é a pessoa. Os nomes geralmente são dados por superiores. O pai e a mãe, que é superior aos filhos, sempre dá o nome aos filhos, né? E também na Bíblia a gente vê os nomes, além de dados, sendo modificados. Você pega no caso dos amigos de Daniel, Daniel capítulo 1, versículo 7, quando ele chega lá no reino, o rei que é superior a ele, muda os nomes dele, de acordo com a sua conveniência. E também é muito comum nas escrituras você ver o próprio Deus modificando o nome de pessoas. Por exemplo, Abrão recebe a promessa de ser pai de multidões e o seu nome é mudado para Abraão, de pai elevado a Abrão, é sufixozinho hebraico, né? Pai. De Abrão, pai elevado, para Abraão, pai de multidões. Sarai tem seu nome trocado por Sara. Jacó, quando luta com o anjo no val de Jaboque, tem o seu nome trocado por Israel. Isso é extremamente comum. Nas escrituras também, irmãos, os nomes podem guardar características pessoais, características com aquelas pessoas que o contêm, né? Especialmente quando esses nomes são modificados. Por exemplo, Jacó é aquele que puxa pelo calcanhar, o suplantador, aquele que quer derrubar o outro o tempo todo, né? Eu acho que Jacó, se vivesse no nosso tempo, ele ia ser político, que é tentando passar rasteira no outro. Irmãos, quando vocês veem, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, principalmente, não entre em briga de política e rede social, não, porque nenhum político está preocupado com a população, pelo que eu estou vendo. Ele quer derrubar o outro para entrar no lugar do outro e pronto. E outra coisa, bota uma coisa na cabeça de vocês: Jesus nem é da direita, nem é da esquerda. Isso nem existia no tempo de Jesus. Então não sejam bestas, não. Sejam crentes, pelo amor de Deus. Hoje eu fiz uma postagem sobre teologia, o cara entrou falando sobre política. Ou depois eu fiz uma foto, que eu estou de férias também, né? Comendo um peixe com os amigos, o cara falou de política. Rapaz, esse povo está doente, só pode. Tá faltando. Não entre não, irmãos, pelo amor de Deus. O diabo adoeceu as pessoas com isso. Vamos conservar a nossa fé. Amém? Jacó teve o nome trocado. Ele era o suplantador. Aí o nome dele foi trocado para Israel, aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus. Você vai achar isso, por exemplo, em Gênesis 32, versículo 28. Noemi, o nome dela é o meu deleite, ou a bela companheira. Ela ficou pobre e ela mesma pediu para trocar o nome dela para Mara, amarga, de tanto sofrimento que ela estava passando. Agora, isso não é regra não, viu, irmãos? Nem sempre na Bíblia o nome da pessoa fala das características pessoais. Por exemplo, o nome Judas é uma tradução de Judá, do Antigo Testamento. Judas significa aquele que louva, e Judas foi o cara que traiu a Jesus. Então não vá nessa que o nome sempre significa tem uma bênção e tem uma maldição, não. É só quando de fato é e quando Deus muda. Agora, Deus não tem superior para botar nome nele. Então Deus se deu o nome. Quem colocou o nome de Deus foi Ele mesmo. Deus deu o nome a Ele mesmo, Javé, o nome pessoal de Deus. Parece que esse nome tem origem no grau incompleto lá do verbo ser, do hebraico. Na nossa Bíblia tem eu sou o que sou, mas poderia ser traduzido como eu serei, ou eu fui aquele que será. Tem um bocado de possibilidade de tradução. Tudo isso para dizer que o nosso Deus é eterno,
que o nosso Deus é todo poderoso, que nunca foi criado, mas que cria todas as coisas, que não depende de nada, que tudo depende dele e que cuida dos seus. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que tudo cria, em quem não há, como diz Tiago capítulo 1 versículo 7, sequer sombra de variação. Então quando Jesus disse assim, santificado seja o seu nome, ele não estava falando num nome escrito de Deus em algum lugar, ele estava falando sobre o próprio Deus, né? Esse nome Javé, ele não tem nem razão de ser para Jesus, porque Jesus é o próprio Javé. Javé não é o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Javé é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é do próprio Senhor que ele está falando. Aí a pergunta que fica assim, mas é possível santificar a Deus? Se santificar o nome de Deus é santificar a Deus, é possível santificar a Deus? Claro que não, irmãos. Obviamente que não. Não é possível tornar santo alguma coisa que já é absolutamente santo. Santidade é o atributo por excelência de Deus. Se existe um nome pelo qual Deus é chamado na Escritura, é santo. Santo é aquilo que melhor descreve quem é o Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é aquele que cura, Ele é o eterno, mas santo é o que melhor descreve o nome do Senhor Deus. O nosso Deus é tão santo que em Tiago capítulo 1 versículo 13 diz que sequer Deus pode ser tentado pelo mal, ou seja, Deus nem sofre tentação. O nome santo para Deus no Antigo Testamento é Kadosh, é aquele que é separado, é cortado, que não tem nenhum contato com o pecado. Sabe o que ele quer dizer com isso? É que a gente precisa se esforçar para manter a santidade, para manter a pureza. Deus não precisa, Deus já é santo. A santidade é o atributo mais distintivo de Deus, é o resplendor de tudo aquilo que Deus é. Então, se não há possibilidade de tornar Deus mais santo, porque Ele já é absolutamente santo, nosso Deus, Senhor da glória, o que é que Jesus estava querendo então com isso, ensinar com isso? Jesus não está ensinando ou orando para Deus ser mais santo. Isso é impossível. O que ele estava falando era de reverência e santidade nossa para com Deus absolutamente santo. É exatamente isso que ele quer dizer. Eu vou ler aqui um texto do Dr. Wayne Grudem, que é escritor dos mais usados de teologia sistemática, que diz assim: quando dizemos a oração santificado seja o teu nome, como parte do Pai Nosso, estamos orando para que as pessoas que falam em nome de Deus falem de maneira que honre e reflita adequadamente o seu caráter. Santificar o nome de Deus não é tornar Deus mais santo, é eu me tornar digno e honrar o nome do Deus a quem eu sirvo. Eu e você levamos um nome. Não sei se você sabe, mas quando em Apocalipse diz que nós ganhamos um novo nome, aquilo ali significa dizer que nós passamos parte a ser de uma família, da família de Deus. Quando eu nasci, meus pais me deram o nome: Rovanildo Vieira Soares, prenome, sobrenome, Vieira da minha mãe, Soares do meu pai. Você tem seu nome, e quando você foi salvo pela graça de Deus, você ganhou um novo nome: fulano de tal, filho de Deus. Aí você tem um sobrenome espiritual que é o nome do Senhor. É isso que ele está dizendo, e que por isso você deve honrar. Eu estava dizendo aqui a Tassinho no começo, que quando eu, com a graça de Deus, fui eleito a vice-presidente da USB, me deu uma aflição, né? Em primeiro lugar, você tem a grande responsabilidade de ser vice-presidente da denominação. Depois eu pensei, poxa, o congregacionalismo da Paraíba, especialmente para mim, da cidade onde eu vi, Catolé do Rocha, é muito verdadeiro, muito abençoado, são pessoas muito dignas. Então eu tenho uma responsabilidade de honrar essas pessoas. Eu tenho responsabilidade de honrar o nome de vocês, porque eu sou da Paraíba. Eu tenho responsabilidade de andar de modo digno, porque sou filho de Deus, e honrar o nome do meu Deus.
ter consciência disso. Então eu tenho que ter reverência. Quando eu penso em reverência, geralmente a gente pensa em culto, não é isso? A gente sempre pensa em reverência, em culto. Estar diante do Deus Todo-Poderoso em reverência. E nós temos que ter a consciência que o culto acontece o tempo todo na nossa vida. 1 Coríntios 10, 31, que é que o apóstolo Paulo diz? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer tem que ser para glorificar o nome de Deus. Nada que eu ou você façamos pode ser para a gente mesmo, ou para que a gente seja reconhecido, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Isso diz respeito tanto ao que fazemos, como ao motivo pelo que fazemos. Se eu não fizer alguma coisa para a glória de Deus, ainda que seja melhor, Deus não recebe. Se eu fizer para eu aparecer, Deus não recebe. Aliás, quando eu faço a obra de Deus de melhor maneira possível, sendo produtivo, e faço para eu aparecer, o Senhor abomina isso. Vocês conhecem a parábola? O publicano e o fariseu subiram ao templo. E como é que o fariseu fazia? Senhor, não sou como os demais homens, nem sou igual àquele publicano, o pobrezinho do publicano lá na cadeira de trás, sentado escondido. Eu oro, eu jejuo toda semana, eu dou de me bater nos peitos. Ele fazia tudo isso mesmo. O cara tinha um bom testemunho, era bom dizimista. Mas eu disse, não, eu não aceitei a oração dele não, porque ele fez para ele mesmo. Não ore em pé nas praças, diz o Senhor, porque ele já recebe a recompensa. A recompensa dele foi o aplauso. Aí tem pregadores, não quero o aplauso dos homens, quero o aplauso de Deus. Deixe de ser besta, Deus não aplaude você também não. A gente não é para querer aplauso de jeito nenhum, a gente é servo, e a gente deve agradar ao Senhor. O nosso único objetivo é tentar agradar ao Senhor. Quando eu falo de reverência e santidade, logo eu penso em culto. Tudo na nossa vida é culto. Então eu posso pensar em culto em 3 esferas da nossa vida. Por exemplo, esfera individual, é o meu culto individual, eu sozinho, é aquilo que eu chamo de tempo devocional, aquele tempo que eu tiro que todo crente deve tirar para estar com Deus, na sua casa, aquilo que Jesus diz em Mateus 6, versículo 6, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a sua porta e ore sozinho ao teu pai que está em secreto, e ele te recompensará. É o meu culto individual, sou eu e Deus. Todo crente precisa disso. Você não pode ser um crente que se alimenta apenas do que é pregado aqui. Você precisa ter seu tempo com Deus, sua devocional com Deus. Isto é o culto individual. Além disso, eu tenho culto público. O culto público é o meu dia a dia, é o seu dia a dia, são as suas interações, a sua vivência com as pessoas. É quando nesse dia a dia eu reflito a glória de Deus, como o texto de Coríntios que a gente citou, fazei tudo para a glória de Deus. Então a gente no dia a dia vive de modo digno de Deus e tem intenções de fazer tudo para a glória de Deus. O que é que Jesus diz em Mateus 5,16? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Meu irmão, quando você está trabalhando, você está cultuando, o seu trabalho é um culto. Quando você está estudando, o seu estudo é um culto. Quando você interage com seus filhos, com seus pais, com sua esposa, tudo isso é culto. E tudo isso deve refletir a glória de Deus. O culto que você tem em secreto é um culto. O seu tempo devocional, o seu tempo público é um culto e deve glorificar Deus também. Então, antes de fazer ou não fazer alguma coisa, pergunte: Deus será glorificado nisso? Só depois faça. E em último lugar, o que a gente conhece, o culto coletivo, que é aquele tempo como esse que a gente está tendo agora, né? Que a gente se junta como irmãos. Isso aqui é o ápice da vida da adoração. É quando a gente traz as nossas experiências pessoais e coletivas, e quando com toda essa vivência nós nos ajuntamos como igreja e vamos à presença do Senhor. Isto aí é o melhor ensaio para o céu.
O céu será um culto coletivo eterno. Então, se você quer alguma coisa minimamente, assim, bem pouquinho parecido com o céu, é um culto. É quando o povo de Deus se junta para a adoração. Então, o culto deve ser assim, individual, público e coletivo, com reverência e santidade, porque somos filhos de Deus, levamos o sobrenome de Deus e temos que fazer jus a isso, honrando ao nome de Deus. Quanto ao culto público, eu alistei aqui rapidamente 6 características de um culto santo, de um culto que reverencia e agrada a Deus. Esse culto público, como hoje está fazendo. Por exemplo, quando é que um culto é santo e agrada a Deus? Quando os adoradores têm a consciência da presença real do Senhor no meio da congregação. Quando nos ajuntamos para adorar, o Senhor está no nosso meio, e nós nunca jamais devemos pensar diferente. O ajuntamento do povo de Deus não é uma simples reunião social, como a gente quando se junta para comemorar alguma coisa. É um momento em que Deus se faz presente no meio da congregação pelo seu Espírito. Salmo 22, versículo 3 diz: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Deus está aqui. Essa não é uma reunião simples, o Senhor se fez presente, Ele veio aqui, armou o seu trono aqui, está aqui recebendo pessoalmente a sua adoração. O culto é santo quando no culto há contrição e arrependimento diante do Deus Santo. Você é pecador e eu sou pecador, e nós viemos ao culto santo do Deus Santo, e nós não podemos estar diante de Deus de qualquer forma. Salmo 51, o salmista se arrepende dos seus pecados para estar na presença de Deus. Sempre que você vier à presença de Deus, o venha com reverência. A melhor maneira de fazer é confessando a Deus seus pecados. Outra maneira, quando a adoração se dar através de Jesus. Nunca jamais nós devemos querer ir à presença de Deus por nós mesmos. Nem nós podemos nos apresentar diante de Deus por nós mesmos, nem Deus pode vir a nós diretamente, porque somos pecadores. Então também Ele não aceita a nossa adoração direto a Ele, o Pai. Tem que passar por Jesus. Deus, quando olha do céu para nós, Ele olha através de um filtro, Jesus, porque se olha diretamente para nós, fulminado. Então a adoração também é assim. Eu adoro a Deus através de Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Outra característica de um culto que tem reverência, santidade e agrada a Deus: quando a adoração é dada com a vida e não apenas mecanicamente. Não é aquela que a pessoa canta e nem sabe o que é que está cantando. Vou contar aqui uma história, mas não vou dizer nem um milagre nem um santo. Então o pastor contou para mim que foi pregar numa igreja e disse: pastor, cuidado que a igreja lá é extremamente tradicional, não se bate palma, não se diz aleluia, nem fala o Espírito Santo lá. Aí tudo bem, o pastor foi, né? Aí quando chegou lá, a irmã estava cantando: não se admire se vê línguas estranhas alguém falar. E o povo cantando assim: não se admire se vê. Esse povo que não acredita nisso estava cantando isso. Ou seja, não refletiu o que estava cantando, não tinha consciência, é mecânico. O que é que o Senhor diz? Esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Minha vida reflete o meu culto, e o que eu estou fazendo dentro de culto tem que ser consciente, e Deus recebe. Outra coisa, quando é que Deus recebe o culto? Quando é que Ele é santo e reverente? Quando os elementos do culto estão de acordo com aquilo que é ordenado nas Escrituras. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, a Escritura diz: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, um tem doutrina, esse traz revelação, aquele língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Sabe o que é que o Senhor está dizendo aqui? É que Deus tem a forma e os elementos que Ele quer que a gente utilize para adoração.
Deixa eu contar com exemplos para ser mais fácil os irmãos entenderem. Eu vi, ninguém me disse não. Liguei minha televisão e vi uma igreja, sei lá, para o sul do país. No meio dos cultos, o pessoal tinha o culto assim, aí no meio da igreja tinha um octógono. Aí no meio do culto, agora vamos ter um momento de luta de jiu-jitsu. Aí entrou dois lá e se pegou na tapa no meio do culto. Irmãos, Deus disse que no culto é para ter oração, louvor e palavra. Você pode até dizer que isso pode ser feito de alguma forma diferente, só não pode acrescentar disso aqui. Está no culto? A igreja que eu pastoreio, chegou um camarada lá com um candidato, pastor, eu queria que o senhor desse a oportunidade a fulano e tal, que é candidato para falar para a igreja. Não dou não, por quê? Senão aqui não é lugar de política. Pode distribuir um santinho filho lá fora do estacionamento, é 30 metros de estacionamento, lá fora, nem no pátio eu não quero. Por quê? Porque aqui é uma igreja, culto é lugar de adoração. Não cabe propaganda política no culto, não cabe luta de jiu-jitsu no culto. Deus recebe o culto quando ele é de acordo com a sua palavra. E o culto tem essência, mas também tem forma. É isso que o texto está dizendo. E finalmente, quando há reverência ao Deus que está presente no culto, que está sendo adorado no culto. Deus está aqui. Lembra de Moisés? Quando Moisés foi se apresentar diante de Deus, sarça ardendo, aí disse assim: Moisés, você andou para o canto demais. Eu vou dizer o que é que ele queria dizer com isso, né? Você andou para o lugar demais, Moisés. Nas seus pés tem muitas estradas. Deixa o pecado das estradas aí, tira a sandália dos pés e vem diante de mim. Reverência. Meus irmãos, não brinquem jamais com isso. A gente quer levar, às vezes o costume de vir para o culto, o culto é um mandamento do Senhor. Ele manda que a gente cultue, que cultue com reverência, e muitas vezes a gente não quer cultuar, ou então quer cultuar da forma da gente, de qualquer maneira, irreverentemente. Quantas vezes a gente está aqui no culto e no zap ao mesmo tempo? E se eu fosse contar a história aqui, eu ia longe. Deus está presente. Reverenciemos ao seu nome. Meus irmãos, para concluir, o que é que a gente deve ser santo? Não seria suficiente a gente ir ao culto, né? E não seria suficiente a gente fazer da nossa vida religiosa a frequência às atividades da igreja, ou agora tem um melhor, né, que você pode fazer na live também. Qual o motivo dessa oração de Jesus? Primeiro é preciso saber que nós já fomos santificados para sempre pelo sangue de Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós já somos santos em relação a ter o nosso pecado lavado. Interiormente, nós fomos purificados pelo Senhor. Portanto, e preste atenção, nós temos que manifestar no exterior aquilo que já aconteceu no nosso interior. No nosso interior, nós já tivemos o nosso coração lavado dos pecados. Manifestemos isso na nossa vida. Por isso que nós temos que ser santos. Outra coisa, existem mandamentos específicos de santidade. Ser santo não é uma escolha, ser santo é um mandamento. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14 a 16. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando estavam ainda na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam vós também santos em tudo que o fizerem, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Preste atenção, não existe na Bíblia o texto seja santo como eu sou santo. Ninguém é santo como o Senhor. Ele está dizendo: sejam santos porque eu sou santo. Deus manda ele ser santo, nós sermos santos, porque somos filhos do santo. Finalmente, foi o nosso próprio Senhor que disse: não tome o meu santo nome em vão. Está escrito em Deuteronômio capítulo 5, versículo 11. Então nós temos que ter santidade e reverência na vida devocional, nas interações públicas, no culto que nós prestamos com a igreja, que seja reverente e conformado com as Escrituras. É isso que Deus quer. Por isso, nós não podemos fazer
nada mais do que isso e nada menos do que isso. Deus quer que sejamos santos em toda a nossa vida, inclusive no nosso culto, para agradá-lo e adorá-lo como bons filhos. Ele, pois, nos abençoe em seu nome. Amém.